Da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora dos desafios e perspectivas para a economia brasileira. Eu converso com Gabriel Galípolo, que está saindo da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, indicado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. Chama ainda de secretário, Gabriel Galípolo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, nós estamos nessa fase de transição e hoje, coincidentemente, nós temos a primeira etapa da reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O mercado acha que amanhã será mantida ainda a taxa básica de juros em 13,75%, mas com a sinalização de corte a partir da reunião do mês de agosto. Inclusive, o relatório Focus dessa semana trouxe a previsão de um corte um pouquinho maior neste ano. Eu queria saber, na sua avaliação, qual que é a importância da sinalização de um corte de juros, se ela for confirmada, e dessa previsão de corte que está no relatório Focus. Vai fazer diferença no andamento da economia? Sobre o que pode vir ou não, né, da reunião do Copom e do comunicado depois da ata do Banco Central, seria inadequado eu fazer qualquer tipo de comentário, sendo que eu estou indicado e ainda para ver se meu nome será aprovado pelo Senado Federal, e também seria acho que tanto para o Senado quanto para o Copom seria inadequado eu passar essa linha aqui e fazer qualquer comentário nesse sentido. Mas o que eu acho que a gente pode dizer, que você comentou bem ali, realmente existe um cenário que vem melhorando desde o começo do ano para cá em vários indicadores macroeconômicos, né? Não só a pesquisa Focus, como você bem comentou, mas as próprias curvas de juros futuros vêm demonstrando projeções de queda nesses juros futuros desde a virada do ano para cá. O câmbio hoje, de novo, mostrando uma apreciação muito significativa, né? E não só dentro da volatilidade tradicional do câmbio, mas de um novo patamar em relação ao que a gente pega do final do ano passado para cá. As projeções de crescimento sendo revistas para cima, as projeções de inflação também sendo revistas para baixo, os resultados fiscais também em relação ao começo do ano para agora também melhorando. Então, acho que tem uma sucessão de notícias, de indicadores macroeconômicos que vem demonstrando uma expectativa mais favorável e números mais favoráveis, o que cria um ambiente econômico melhor para trabalhar, seja para a autoridade monetária, seja para a equipe econômica do governo. Eu colocava essa questão dos juros, que se fala, por exemplo, na visão do mercado, da possibilidade de um corte de 0,25 na reunião de agosto. Em termos econômicos, isso faz diferença no andamento da economia, porque as pessoas, quando cobram corte dos juros, esperam muito mais do que isso. Só que se tem de lidar também com as expectativas dos agentes econômicos. Então, nesse sentido, que eu perguntei se faria diferença, em termos de projeções de cenário econômico, esse corte que é previsto pelo mercado financeiro. Eu acho que faz bastante diferença já essas projeções que a gente está vendo na taxa de juros de longo prazo, né? Porque no final do dia, boa parte dos investimentos vão ter como referência essa taxa de juros de mais longo prazo. Então, isso afeta diretamente as expectativas e afeta o custo de capital das empresas e também das pessoas físicas, né? Então, acho que já esse cenário que está colhendo resultados de melhoria para o ambiente econômico, eu acho que isso já tem um impacto muito relevante, porque são os preços principais da economia, né? O preço da taxa de juros e o preço do câmbio são dois dos principais preços da economia. Agora, a sua origem é do mercado financeiro e pelo que a gente tem visto de comportamento, de mudanças das projeções aí nos últimos tempos, esse novo patamar que o dólar testou também nas últimas semanas, isso quer dizer que o governo conseguiu vencer a batalha das expectativas, pelo menos por enquanto, porque a gente viu um certo mau humor, preocupação do mercado financeiro, depois da PEC de transição, preocupação com o fiscal, houve uma certa demora na apresentação do projeto do arcabouço fiscal. Como é que está hoje, na sua avaliação, essa batalha das expectativas? Não, acho que o seu diagnóstico faz todo sentido e é normal, como você comentou, eu que vim do mercado financeiro, é normal esse certo ceticismo, vamos dizer assim, que é uma posição um pouco mais conservadora. É muito comum a gente ter uma posição um pouco mais conservadora quando está gerindo recursos ali, né? Então, eu acho que quando foi apresentado, lá por 12 de janeiro, mais ou menos, o primeiro programa, a primeira apresentação que foi feita pelo ministro Fernando Haddad, numa expectativa de redução do déficit primário pela metade ali, né, um déficit primário que se esperava de mais de 2% para 1%, com uma série de medidas que foram anunciadas,
foi recebido com um ceticismo que é legítimo por parte do mercado financeiro. E acho que dali em diante ocorreram várias vitórias por parte do ministro Haddad, da equipe econômica e do governo, né, que foram vencendo esse ceticismo. A gente pode elencar várias aqui, né, desde a questão da redução, como a gente comentou, do déficit primário previsto para esse ano, vitórias que vieram com apoio do Legislativo e do Judiciário, que foram muito importantes para a recomposição da base tributária do país, né? Essas reduções das projeções de inflação, as reduções das projeções da taxa de juros, a aprovação do arcabouço com apoio que se encontrou na aprovação do arcabouço. Então, todas essas medidas que foram avançando com o tempo foram vencendo, acho que, esse ceticismo e foram construindo um cenário de expectativas mais favoráveis para o governo. Mas ainda falta a conclusão da aprovação do arcabouço, né? Porque ele venceu uma primeira etapa, foi apresentado, teve algumas mudanças aí em relação a despesas que ficariam fora dos limites aí do que seria, entre aspas, um novo teto de gastos ou de ampliação das despesas, mas o processo não está ainda terminado. Ainda falta aprovação pela Câmara novamente, com mudanças no Senado, não é? Sim, ainda falta cobrir esse processo, esse rito, sim, de aprovação pelo Senado, né? E com essa possibilidade que você comentou, mas eu acho que hoje também passa uma sensação para o mercado de ter tido a votação positiva que teve na Câmara e também, graças ao trabalho que tem sido feito conjunto com diversos senadores, de que hoje a equipe econômica tem um bom diálogo, né, com o Legislativo. E o Legislativo tem sido realmente um grande parceiro da agenda econômica, né? A gente tem, nesse meu período aqui, eu só tenho a agradecer a parceria que eu tive tanto do presidente Arthur Lira quanto do presidente Rodrigo Pacheco, que foram grandes parceiros mesmo, e tudo que aconteceu, até culminando agora recentemente com uma revisão da indicação da nota do Brasil pela Standard & Poor's. Comentei para os dois presidentes, é um trabalho, quando eles parabenizaram, um trabalho que eles merecem parabéns, que não teria sido possível sem toda a parceria que a gente recebeu deles, e vários outros entes, o Judiciário, o próprio Tribunal de Contas da União e toda a equipe econômica e o governo como um todo. Agora, fechando aí dessa questão relacionada ao Copom, a sua transição, logo que foi anunciada a sua indicação, ficou uma grande preocupação, porque era o segundo do Ministério da Fazenda, de um governo que vem criticando muito a política de juros, a autonomia do Banco Central, a postura da presidência do Banco Central, então saindo do Ministério da Fazenda para integrar a equipe do Copom, que vai interferir em política de juros. Então, o seu palpite vai estar lá pesando nas decisões. Então, ficou uma certa desconfiança. Eu tenho certeza que vai ser questionada também com relação à sabatina para aprovação do seu nome para o Banco Central. Você vai ser um braço do governo lá defendendo o corte dos juros? Como é que fica a postura? E mais do que isso, no caso de a inflação se mostrar resistente demais, dela responder a uma eventual recuperação da atividade, com pressão da demanda, você defenderia juros mais altos? Como é que fica essa transição? Como eu disse, eu acho que eu falar qualquer coisa que possa indicar uma posição minha dentro do Banco Central seria uma indelicadeza com o Senado Federal, que não aprovou o meu nome, e também uma indelicadeza com os demais membros do Copom, né? Então, realmente não acho adequado eu pronunciar qualquer tipo de expectativa sobre o que eu poderia fazer ou não fazer, faria ou não faria. Mas o que eu acho que pode ser dito eu desde o início do governo, né, eu tenho dialogado muito com o presidente Roberto Campos e também com outros diretores do Banco Central que integram o Copom, né? E eu costumo brincar que talvez tenha alguém que converse tanto quanto eu com ele no governo, mas difícil ter alguém que converse mais, né? E sustento uma boa relação com o presidente e com os demais diretores. Acho que é um indicativo claro das intenções tanto do presidente da República, que é quem formalmente me indica, mas também do ministro Fernando Haddad, de colocar alguém que tem um bom diálogo, uma boa comunicação com a atual diretoria do Banco Central. Eu acho que é um bom indicativo do qual é a verdadeira intenção, né? De a gente aproximar, de a gente melhorar esse diálogo, de a gente melhorar a harmonia que o ministro Fernando Haddad tanto vem dizendo que é cara para a política econômica. Eu acho que durante muito tempo no país, por questões particulares e estruturais, que não seria leviano apontar como sendo de um governo específico, a gente tem políticas monetárias e fiscal que nem sempre vão
na mesma direção, né? Que não, às vezes não concorrem para a mesma direção, muitas vezes competem entre elas. Então, o ministro Fernando Haddad, desde o início, vem reafirmando esse desejo de políticas monetária e fiscal, que são dois braços de um mesmo organismo, para usar a expressão do texto do Blanchard, e colaboram no mesmo sentido. Então, acho que a minha indicação se insere muito mais nesse contexto que eu estou falando aqui. Tem essa particularidade do Brasil, que é a questão fiscal sempre muito colocada quando se discute política de juros. Agora, esse tem sido, essa questão dos juros, um dilema para o mundo todo. Desde a pandemia, a gente teve um momento de queda de preços, porque a demanda caiu, e depois nós tivemos uma pressão no processo de retomada, estímulos dados pelos bancos centrais, e aí os juros começaram a subir. Então, a gente vê essa dificuldade nos Estados Unidos, a Europa já sinalizou que não vai dar pausa, ainda que a economia fique mais fraca. Como é que você vê hoje o cenário global e o quanto que pode interferir na economia brasileira? Por exemplo, essa discussão sobre subir ou não os juros adicionalmente nos Estados Unidos, Europa com juros em alta, os problemas que nós temos Argentina, aqui na América Latina, o que pode pesar na nossa economia? Acho que está perfeita a sua colocação. A gente passou durante mais de 15 anos, ali, ou praticamente 15 anos, com um período de flexibilização monetária, para usar uma tradução livre aqui do que ficou conhecido como quantitative easing, que foi esse período onde as taxas de juros no mundo ficaram em patamares praticamente negativos e com os bancos centrais atuando, comprando ativos, né, para oferecer liquidez ao mercado financeiro durante muito tempo, né? Isso criou um relaxamento do ponto de vista de restrições que são comuns a países que são países emergentes, que não têm uma moeda que a gente chama de moeda conversível, né? Uma moeda que é utilizada como meio de pagamento internacional e até por isso não é usada como reserva internacional também. Desde que se tentou desmontar essa flexibilização monetária ou reverter essa flexibilização monetária muito em função da elevação da inflação no mundo como um todo, por N motivos, né, inclusive acentuado após a Covid e após a invasão da Ucrânia, a gente vem assistindo processos mais agudos, inclusive nas economias centrais, né? Então, se eu pudesse comparar aqui, a elevação dos juros no mundo voltou a trazer problemas que eram típicos de economias emergentes em muitos dos nossos vizinhos, com potenciais crises do balanço de pagamentos, restrições para importação, desvalorização cambial. O Brasil guarda um diferencial bastante relevante quando a gente compara para essa situação da questão da crise do balanço de pagamentos, por uma herança muito positiva que vem do governo do presidente Lula, dos governos anteriores do presidente Lula, que foi o acúmulo de reservas internacionais, né? O volume de reservas internacionais que o Brasil acumulou conferiu ao Brasil uma margem de manobra muito maior do ponto de vista da política econômica, conferiu graus de liberdade muito relevantes para nos libertar. Se a gente fosse pensar no final dos anos 80, começo dos anos 90, alguém fosse dizer que o Brasil, o governo brasileiro, ia se transformar num credor líquido internacional, provavelmente a pessoa ia ser considerada ou ia ser encarada com grande ceticismo, né, o que a pessoa dissesse. E quando eu olho, inclusive, dos efeitos dessa elevação da taxa de juros nos sistemas financeiros, nas economias centrais, sim, grandes economias centrais passaram por um processo agora de ameaça de risco sistêmico, com bancos sofrendo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com bancos sofrendo com essa elevação da taxa de juros em efeitos mais graves. Esse também é um processo que o Brasil não passa, não há qualquer tipo de ameaça hoje de risco sistêmico ao Brasil, né? Hoje a gente pode dizer que tem um cenário mais desafiador, ou pode vir a ter um cenário mais desafiador internacional, mas o Brasil hoje guarda vantagens comparativas que fazem do Brasil um caso de eleição para investimento olhando para o cenário internacional. Ou seja, comparativamente, eu acho que o Brasil guarda uma posição bastante vantajosa, que vem se revelando nesses indicadores macroeconômicos que a gente falou, esse influxo de recursos que a gente vem assistindo, que vem promovendo parte da apreciação cambial e recordes anunciados pela própria Bolsa de entrada de recursos, eu acho que estão associados com as melhorias que vêm sendo anunciadas nos últimos 6 meses, nas vitórias que a equipe econômica tem tido, liderada pelo ministro Fernando Haddad, e também nessas heranças positivas que são mais estruturais. É isso, eu agradeço muito a participação de Gabriel Galípolo, que está saindo do Ministério da Fazenda, onde era secretário executivo, e agora vai passar pela Sabatina para ser diretor de política monetária do Banco Central. Então é isso, Gabriel Galípolo, muito obrigado, uma boa noite. Eu quem agradeço, foi um prazer falar com você. Com vocês.